Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Nós já oramos e cantamos muitos versículos que poderiam ser usados para a introdução da reunião de hoje. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Fiel é a palavra, digna de aceitação. Tudo isso que nós cantamos, tudo isso que nós oramos, seria uma ótima introdução para o nosso assunto de hoje. Mas eu quero começar esse nosso tempo com outro versículo. Um versículo que talvez devesse ser obrigatório em todas as reuniões em que nós tratamos desses assuntos apologéticos, esses assuntos da defesa da fé, da defesa dessa palavra que é a verdade de Deus. Vou pedir que os irmãos abram comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Essa imagem que está projetada, se os irmãos quiserem deixar para projetar em outro momento, eu peço quando for a hora. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Essa é uma das 8 ocasiões onde aparece a palavra grega apologia, da onde deriva a nossa palavra apologética. E significa literalmente uma defesa. Lucas vai usar essa palavra, por exemplo, no livro de Atos, quando ele narra Paulo perante um tribunal mesmo. Ele está apresentando juridicamente a sua defesa. E ele usa essa palavra, apologia. Ele está se defendendo num tribunal. Então essa é a função da apologética. É por aí que eu queria começar. Qual é o nosso objetivo com essa reunião de hoje? O que é que nós pretendemos aqui? Então eu gostaria de ser bem franco e bem aberto com os irmãos e dizer o que vai fundo no meu coração. Qual é o meu desejo, a minha expectativa diante do Senhor para esse assunto que nós ministraremos aqui. Em primeiro lugar, eu quero dizer o que não é a minha intenção. E o que não é a minha intenção é munir você, irmão, especialmente você, jovem, de um porrete da verdade para você bater com ele na cabeça dos descrentes. Então, se você veio com essa intenção, eu lamento te dizer, você está errado sobre o que vai acontecer aqui hoje. Não é essa a intenção. Nós não queremos aqui um porrete da verdade para que você bata na cabeça dos incrédulos com ele. Pelo contrário, esse termo que nós acabamos de ver aqui, essa resposta, essa apologia que aparece aqui nesse versículo 15, antes do que uma arma de ataque, ela é uma defesa. Então, aquilo que eu gostaria, minha intenção para todos os irmãos, mas especialmente para os jovens, por causa da densidade, da crueldade do ataque que eles têm sofrido nesses dias, é que vocês estejam munidos de armas de defesa, não de ataque. Para que aquele professor, numa atitude covarde, e eu digo covarde porque há uma grande diferença de idade, em primeiro lugar, de posição de autoridade, de hierarquia. Então, infelizmente, muitos deles abusam de uma plateia cativa, afinal de contas, você não pode se levantar e sair da aula. Se eu começar a falar bobagem aqui, vocês podem todos se levantar e sair e me deixar falando sozinho. Mas o professor não, Vocês são plateia cativa deles. E eles se aproveitam muitas vezes disso e abusam dessa autoridade, fazem comentários maldosos, maliciosos, aos quais você, na grande maioria das vezes, sequer terá a oportunidade de responder. Então não é essa a minha intenção aqui, que você esteja armado para responder, ou armado para debater,
ou armado para rebater, mas que você esteja fortalecido no seu coração para que essas verdades jamais sejam abaladas dentro de você. Então que você esteja preparado, irmão, para dar razão da sua fé. É o que diz esse versículo. Então, algumas coisas são importantes aqui. Primeiro, que é estar preparado para responder. Então, é mais uma questão de defesa do que de ataque, né? E observe o que vem antes e o que vem depois desse versículo. Olha aí para o versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Essa é a minha intenção, esse é o meu desejo para você. Não se sinta amedrontado, não se sinta ameaçado quando você ouvir uma crítica, um ataque àquelas verdades mais fundamentais que são tão queridas para o seu coração e para o meu. Não fique alarmado, não fique amedrontado. O que eu pretendo demonstrar aqui para você, irmão, é que essas pessoas, tristemente, não sabem do que estão falando. Não sabem. E olha o versículo 16. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Essa é a minha intenção, esse é o meu desejo, que o Senhor nos ajude. Muito bem, então o nosso tema central, quando o Erison me perguntou que título nós poderíamos dar para essa, que deve ser uma série de mensagens, não deve ser somente essa, seria a veracidade da Bíblia. Poderíamos dar esse título, a veracidade da Bíblia. E nós pretendemos dividir esse tema em 3 subtemas e abordar cada um deles em pelo menos uma reunião. Então, é provável que nós tenhamos 3 sábados como esse, para esse primeiro tema, a veracidade da Bíblia. Em 3 aspectos, em um grau progressivo de profundidade e de importância. Como se nós estivéssemos mergulhando ou caminhando para dentro do oceano. A praia começa mais rasa, né? E ela vai afundando. Então nós vamos começar no nível mais raso em que nós podemos argumentar a favor da veracidade da Bíblia. Então, em primeiro lugar, nós vamos aqui fazer uma defesa, uma apresentação de o quanto a Bíblia é verdadeira, é confiável, é fidedigna, em termos puramente históricos. O quanto ela é um documento. Então, nessa primeira reunião, hoje, nós vamos olhar para a Bíblia, para a Palavra de Deus, ainda não como Palavra de Deus, mas apenas tentar ser justos com ela, no peso que ela tem como um documento histórico, fidedigno e confiável. Nós precisamos fazer uma análise justa disso, porque os críticos da Bíblia não fazem uma análise justa. Então façamos nós uma análise justa do quanto esse documento histórico é fidedigno e confiável. Mas esse é apenas o nível mais raso da discussão. Ela não é apenas um documento histórico fidedigno. Ela é a palavra de Deus. E nem todo documento histórico e fidedigno é a palavra de Deus. Então, na nossa segunda reunião, nós vamos nos dedicar a entender como é que aconteceu a formação do cânon, já que nem todo documento que é verdadeiro, histórico, fidedigno, é a palavra de Deus. Quando o cânon se formou, o que é o cânon? O cânon é o conjunto dos livros que compõem a Bíblia, os nossos 66 livros. Há outros cânones que têm outros livros a mais. Por que o nosso cânon? Porque os livros que foram considerados inspirados foram considerados assim. Porque alguns livros fazem parte do cânon e outros não fazem. São chamados apócrifos, pseudepígrafos, tem muitas categorias, vamos a elas na próxima reunião. Por que é que alguns documentos que podem ser historicamente bons não são considerados canônicos ou inspirados? Então essa é a nossa segunda reunião a respeito da formação do cânon. Ou nós também poderíamos dar um título, como a Bíblia chegou até nós. Afinal de contas, ela não caiu do céu com zíper e tudo, né? Ela foi formada ao longo dos anos pela autoridade do Espírito Santo. E como que isso aconteceu? Então essa será a nossa segunda reunião. E se esses documentos, que são históricos e fidedignos, passaram então pelo crivo do Senhor como sendo a sua palavra inspirada e formando o cânon, então nós vamos argumentar na última reunião
que se de fato essa é a palavra de Deus, ela é, portanto, infalível e inerrante. E essa será, então, o nosso terceiro e último assunto nessa série sobre a veracidade da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude, então, nessa missão. A motivação para nós começarmos por onde nós vamos começar hoje é uma postagem no Facebook que eu vi há uns bons anos atrás, quando se usava Facebook ainda. Eu acho que os mais jovens aqui nem sabem o que é isso. Existia uma coisa antes do Instagram chamada Facebook. E nesses longínquos anos, haviam algumas comunidades de discussão desses assuntos, algumas comunidades de debate, de apologética. E nessa época eu tinha mais tempo que juízo, então eu gastava algumas horas do meu dia discutindo com as pessoas sobre apologética no Facebook. Essa é a primeira coisa que eu recomendo que vocês não façam. Isso é uma tremenda perda de tempo, ninguém se convence de absolutamente nada e sai todo mundo do mesmo jeito que entrou. Mas alguma coisa ficou dessa época e eu me lembro de um sujeito, não lembro nem o nome dele, não era ninguém importante, mas esse sujeito lá numa comunidade então destinada a esses debates de apologética, ele disse a seguinte frase: e a internet é um lugar engraçado, né? Porque atrás de uma tela as pessoas são muito corajosas, né? E eu imagino que esse rapaz, não me lembro nem o nome dele, tenha se sentido muito inteligente quando ele apertou o Enter. E ele escreveu assim: acreditar que Jesus existiu porque está escrito na Bíblia é a mesma coisa que acreditar que o Homem-Aranha existe porque está escrito no gibi. E apertou o Enter. E ele deve ter se sentido muito inteligente depois dessa frase. Mas é de uma tristeza terrível uma pessoa pensar assim. Então, a nossa reunião de hoje, que eu acabei de dar o título oficial, o título formal de A Historicidade ou Fidedignidade da Bíblia, esse vai ser o título que vai para o vídeo no YouTube. Mas a gente pode dar o título informal. O título formal é a Historicidade da Bíblia. O título informal, fique com isso no seu coração para a noite de hoje. O título informal é A Bíblia não é o gibi do Homem-Aranha. E é isso que nós queremos concluir de uma vez por todas com tudo que nós vamos apresentar aqui. A Bíblia não é o gibi do Homem-Aranha. É claro que esse rapaz estava usando um recurso, talvez ele nem saiba disso, mas ele está usando um recurso de retórica chamado reductio ad absurdum, reduzir ao absurdo, fazer algo parecer ridículo com a tentativa de desqualificar. E claro que todo mundo que está sentado aqui, e provavelmente a maior parte dos irmãos que vão ouvir essa gravação depois, não acha que a Bíblia é o gibi do Homem-Aranha. Mas eu me pergunto, irmão, se você, que é cristão, que crê no Senhor Jesus e que, portanto, valoriza essa palavra que está na sua frente, será que você tem ideia, irmão, do peso do documento que está nas suas mãos? Ou será que você sabe que ela não é o gibi do Homem-Aranha, mas será que você não tem dimensão da solidez documentária, da solidez histórica que esse documento possui? Ou, em outras palavras, e é por aí que nós vamos começar, o quanto esse livro que está nas suas mãos é um livro singular. Vamos começar por aí. A Bíblia não é um gibi. A Bíblia é um livro singular. Singular, segundo o dicionário, significa único da sua espécie, distinto, ímpar, sem igual. Em primeiro lugar, eu queria destacar três. Nós poderíamos ir muito além disso, mas eu queria destacar três sentidos principais em que a Bíblia é um livro único, distinto, singular. Em primeiro lugar, ela é singular na sua unidade. Se você está anotando, pode começar aí. A Bíblia é singular na sua unidade. Pense bem. A Bíblia é um livro, que nós já comentamos aqui, é composto de outros 66 livros. Ela foi escrita ao longo de um período de 1.500 anos, por mais de 40 autores. Entre esses autores você tem, por exemplo, Davi e Salomão, que eram reis. Você tem um soldado chamado Josué. Na verdade, você pode considerá-lo até mais do que um soldado, talvez um general, aquele que liderou o exército israelita para dentro da terra de Israel. Você tem Mateus, que era um publicano,
ou seja, um cobrador de impostos. Você tem Lucas, que era um médico, Paulo chama de um médico amado, mas nós veremos aqui um pouco mais adiante que Lucas pode ser considerado um médico e um historiador, dos grandes. Você tem Paulo, que era um rabino. Você tem Pedro, que era um pescador. Esses irmãos, eles escreveram nas mais variadas situações, em tempos de guerra, em tempos de paz. No deserto, num palácio ou numa prisão. Em 3 continentes, na África, na Ásia e na Europa. Em 3 línguas, no hebraico, no aramaico e no grego. O hebraico eu penso que todos conhecem, a língua do povo hebreu, né? O aramaico, grandes porções do Antigo Testamento não está todo em hebraico, grandes porções estão em aramaico. O aramaico era a língua comum dos dias de Jesus. O povo de Israel, na época de Jesus, já não falava mais hebraico, falava aramaico, que era a língua comum ali da região da Síria. E depois, na transição ali para o Novo Testamento, o período helenístico, a língua mais comum já era o grego, a língua, portanto, em que é escrito todo o Novo Testamento. Então, você tem o Antigo Testamento em hebraico e uma parte em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, esse compêndio de 66 livros escritos num período tão grande, por tantos autores, em 3 línguas, em 3 continentes, nas mais diversas situações, ele é singular na sua unidade. Toda vez que ele trata de assuntos extremamente controversos. Por exemplo, a Bíblia fala de casamento, divórcio e novo casamento. A Bíblia fala sobre adultério. A Bíblia fala sobre obedecer às autoridades. A Bíblia dá diretrizes sobre criação de filhos. A Bíblia fala, por exemplo, sobre homossexualidade. Assuntos extremamente polêmicos, assuntos extremamente controversos. E ela trata todos esses assuntos com harmonia. Uma harmonia impressionante, se você levar em consideração que alguns autores têm 1 milênio de distância um do outro. E eles são unânimes. Eles dizem a mesma coisa, eles são harmônicos entre si. Apenas a título de comparação, esse nosso amigo do Facebook, que eu não me lembro o nome, quis comparar a Bíblia ao gibi do Homem-Aranha. Vamos ser mais ousados que ele, vamos comparar a Bíblia a uma obra que foi produzida pela Enciclopédia Britânica, que não é a Enciclopédia Britânica, ela se chama Os Grandes Livros do Mundo Ocidental. Se você pesquisar por isso na internet, você vai ver que você ainda consegue comprar, usado, né, essa coleção. São 54 volumes, se eu não me engano, que reúnem, é uma enciclopédia, né? Não é a Enciclopédia Britânica, ela é uma coisa, mas ela produziu essa obra chamada Os Grandes Livros do Mundo Ocidental. Então eles têm 54 volumes, com 450 obras de mais de 100 autores. E eles começam lá com Homero, Platão, Aristóteles, passam por Agostinho, Tomás de Aquino, Spinoza, João Calvino, até James Joyce. Ou seja, desde Homero até James Joyce, tem uma coletânea de 100 autores, mais de 100 autores, 450 obras, considerados os 450 grandes clássicos da história do pensamento ocidental. E aí, um vendedor dessa obra, na época, procurou um irmão tentando vender isso para ele. Foi lá na casa dele, na época, quem é mais velho aqui vai se lembrar dos vendedores da Barça, né? Ainda existia isso na época, os vendedores iam de porta em porta, entravam na sua casa e ficavam lá 1 hora conversando com você para ver se te convencia a comprar a enciclopédia Barça, né? Que era deste tamanho assim e agora cabe num pendrive, né? Então foi esse vendedor na casa desse irmão tentar vender essa obra, os grandes livros do mundo ocidental. E esse irmão, conversando com ele, disse assim: eu te desafio a pegar 5 autores, desses mais de 100 que tem aí, que viveram mais ou menos no mesmo período, que falavam a mesma língua, e eu quero te perguntar se eles são capazes de concordar nesses assuntos. Se eles concordam sobre casamento e divórcio, se eles concordam sobre criação de filhos, se eles concordam sobre adultério, se eles concordam sobre esses assuntos controversos. 5 só.
que viveram mais ou menos na mesma época, escreveram no mesmo idioma. Eles concordam? Aí o vendedor disse para ele assim, não concorda. Então o que você tem aí? Ele respondeu, uma miscelânea. E conta esse irmão que esse vendedor foi para a casa dele e 3 dias depois ele voltou e procurou, como que eu faço para conhecer esse Jesus que vocês falaram para mim? Porque o que ele tinha nessa coleção era uma mistureba de Homero com Platão, com Aristóteles, com João Calvino e James Joyce. O que nós temos aqui é uma unidade. O mesmo Deus, de Gênesis a Apocalipse. O paraíso perdido de Gênesis é o paraíso reconquistado de Apocalipse. O cordeiro tipificado lá com Abraão e Isaac é o cordeiro entronizado em Apocalipse. Uma única obra, um único autor por detrás dos 40 autores. A Bíblia é um livro singular na sua unidade. Você não acha tanta harmonia em autores tão diferentes em absolutamente nenhum outro lugar. Ela é singular, próximo assunto para você que está anotando, ela é singular na sua sobrevivência. Para você ter noção, um grande clássico da história ocidental, indiscutivelmente, é William Shakespeare. Shakespeare morreu em 1616, portanto, já no século XVII. A prensa móvel foi inventada por Gutenberg em 1450, ou seja, a Bíblia foi escrita no manuscrito, no pergaminho e no papiro. Shakespeare escreveu suas obras quando já existia a prensa de Gutenberg. Aliás, as obras dele foram registradas assim, já dava para fazer cópia automática, entre aspas. Já existia a prensa de Gutenberg desde 1450. Shakespeare morreu mais de 150 anos depois, em 1616. Nas 37 obras, nas 37 peças de Shakespeare, tem pelo menos 100 leituras alternativas de cada uma delas. E algumas têm sentidos completamente diversos, e algumas delas têm inclusive dúvidas se foi Shakespeare mesmo que escreveu, ou se era só pelo fato de que ele era famoso, algum outro escreveu e ele levou a fama. Então, das 37 peças de Shakespeare, existe dúvida sobre a autoria, e existe leituras alternativas, porque o texto original foi tão corrompido, imagina isso, já existia a prensa, não perca isso de vista. O texto original foi tão corrompido que existe uma centena de leituras alternativas de cada uma das peças de Shakespeare. E a palavra resistiu com uma fidelidade de cópia que nós vamos precisar, eu não posso entrar nesse assunto agora, esse é o assunto com que eu pretendo concluir a nossa reunião de hoje, mas nós vamos comparar a fidelidade de cópia da palavra de Deus, dos manuscritos, dos pergaminhos originais que foram copiados na mão, na unha, um por um, letrinha por letrinha, tracinho por tracinho, comparado com as obras de Shakespeare, que já escreveu numa época em que existia a prensa de Gutenberg. Ela sobreviveu, portanto, ao tempo, enquanto as obras de Shakespeare, em questão de 400 anos, já se corromperam tanto. Ela sobreviveu à perseguição. A Bíblia, esses livros que estão aí na sua mão, eles já eram considerados ilegais já no Império Romano, logo que eles foram escritos. Já quando eles começaram a circular, quando eles entraram em circulação, os evangelhos, as cartas de Paulo, quando eles começaram a circular, eles já eram ilegais no Império Romano. E até hoje, eles continuam sendo ilegais em muitos países, por exemplo, nos países de regime comunista. Até hoje, eles são ilegais em alguns países. A Bíblia é singular na sua sobrevivência à perseguição. Nas palavras de um capitão do exército francês, quando o seu superior disse que os cristãos ali deveriam ser então perseguidos, deveriam ser presos, ele disse assim para o seu superior: a igreja de Deus e a palavra de Deus é uma bigorna que tem arrebentado muitos martelos. Muitos martelos bateram contra eles, os martelos quebraram e a bigorna continua. Então, desde os imperadores do século I até hoje, esse livro ainda é ilegal em muitas partes do mundo. Um conhecido filósofo chamado Voltaire, também um grande pensador ocidental, ele morreu em 1778, portanto já no século XVIII, 1778.
E ele fez uma seguinte previsão. Voltaire disse assim, que em 100 anos, 1778 ele escreveu, em 100 anos, o cristianismo seria varrido da face da terra e seria considerado coisa do passado. Ele morreu em 1778, 50 anos depois, portanto, metade do tempo que ele previu, a Sociedade Bíblica de Genebra comprou a casa em que ele morava, a prensa que ele tinha e transformou a casa dele numa impressora de Bíblias. E até hoje, a Sociedade Bíblica de Genebra funciona na casa do Voltaire, enquanto que os livros dele você consegue comprar por menos de R$ 5 na internet. Ela sobreviveu à crítica, sobreviveu ao tempo, sobreviveu à perseguição e sobreviveu à crítica. O que eu quero dizer com crítica? Crítica, existe essa crítica rasa, né, que nós começamos a nossa reunião com ela, mas existe a crítica especializada, chamada de alta crítica. É a crítica dos eruditos bíblicos, que muitos deles são incrédulos, isso é que é mais incrível, são eruditos a respeito da Bíblia, são doutores e pós-doutores em teologia, formados em seminários, mas são incrédulos com relação à própria palavra. Então, a crítica que eles fazem é conhecida como alta crítica. E a Bíblia tem sobrevivido ao longo das eras, inclusive a crítica dos eruditos, a alta crítica. Então, para dar um exemplo de alta crítica, existe até hoje, isso ainda é ensinado nos seminários, uma coisa chamada hipótese documental. O que é a hipótese documental? Para dar um exemplo do que significa alta crítica. Esses críticos, eles rejeitam a autoria mosaica do Pentateuco, certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis a Deuteronômio, sabemos, são de autoria de Moisés. Esses críticos rejeitam a autoria mosaica do Pentateuco. Sabe qual era o motivo principal? A hipótese documental nasceu por causa disso. Depois ela foi tomando outros rumos. Mas essa hipótese de que Moisés não poderia ter escrito o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é porque se supunha, até então a arqueologia nunca tinha encontrado nada, nesse sentido, se supunha que Moisés era um homem primitivo que tinha vivido numa era pré-alfabeto. Então se supunha que Moisés viveu numa época em que não existia alfabeto, portanto, ele não poderia ter escrito o Pentateuco. Esse era um dos motivos. E outro motivo é que no Pentateuco aparecem diferentes nomes de Deus, né? Ele é chamado de Javé, de Elohim, de El Shaddai. Então, se supunha que o Pentateuco tinha diversos autores e cada um chamava Deus de um jeito. Um chamava de Javé, o outro de Elohim, o outro de El Shaddai. Então, supunha-se que existiam 4 autores para o Pentateuco, que os críticos chamaram de J, E, P e D. Autor J, autor E, autor P e autor D. E aí põe a imaginação para trabalhar, né? Põe a cabeça para trabalhar. Então eles pegaram alguns versículos do Pentateuco e chegaram a pôr 3 autores no mesmo versículo. Esse versículo aqui, esse pedaço é de um autor, esse pedaço é de outro, esse pedaço é de um terceiro autor. 3 autores para o mesmo versículo do Pentateuco. Tudo isso porque Moisés não poderia ser o autor do Pentateuco, já que não existia alfabeto na época de Moisés. Muito bem. A arqueologia vai avançando e um belo dia descobre-se a Estela Negra. Pesquise sobre ela também no Google se você tiver curiosidade. A Estela Negra era de caracteres cuneiformes, uma escrita babilônica, que tinha por inteiro uma descrição completa do Código de Hammurabi. Lembra da lei do talião? Olho por olho, dente por dente? Código de Hammurabi da Babilônia. Essa Estela Negra é nada mais, nada menos do que 300 anos anterior a Moisés. 300 anos antes de Moisés, que se supunha que viveu antes da escrita. Então, a premissa central para a hipótese documental cai por terra, de que Moisés não tinha alfabeto, portanto ele não podia ter escrito. Por incrível que pareça, a premissa central caiu por terra e essa hipótese continua sendo ensinada nos seminários até hoje. É chamada de hipótese documentária. Ela nasceu porque Moisés era analfabeto, já se descobriu que não, mas ela continua sendo ensinada até hoje. Então, pelo menos esses 3 pontos. A Bíblia sobreviveu ao tempo, à perseguição e à crítica, mesmo a alta crítica, que é chamada essa crítica dos especialistas, a crítica dos teólogos. Vez após vez, cada uma dessas críticas cai por terra e a palavra continua
sobrevivendo. Singular na sobrevivência. E o terceiro e último ponto, ela é singular na sua influência. A influência sobre a cultura geral é óbvia, né? Nós vivemos numa sociedade que até o nosso direito, até as nossas leis sofrem uma influência direta dos princípios cristãos. Ou você acha que essas leis, por exemplo, que protegem a vida, de onde vem essa valorização da vida, né? Essas leis foram modificadas do direito romano por conta da influência cristã. Então, essa é a influência na cultura geral. Mas eu queria um pouco além disso. Você já imaginou a quantidade de literatura que existe por causa da Bíblia? Existem dicionários bíblicos, existem enciclopédias bíblicas, existem inários, existem comentários de irmãos sobre livros da Bíblia, existem livros sobre apologética. Já parou para pensar a quantidade de literatura que já se produziu em cima da Bíblia, para comentar a Bíblia, para explicar a Bíblia? Essa quantidade é tão impressionante que alguns irmãos dizem assim: se você pegar uma cidade grande, que tem uma biblioteca pública bem vasta, e que, portanto, tem essas obras todas, se você pegasse nessa cidade todas as Bíblias, confiscasse todas elas, fizesse uma fogueira, queimasse todas elas, você praticamente conseguiria reescrever a Bíblia inteirinha só com base na citação que os outros livros fazem dela. Se você pegasse os livros dessa biblioteca e pegasse as citações que eles fazem da Bíblia, você conseguia reconstruir a Bíblia de novo. De tantos livros, da quantidade de literatura que existe a respeito da Bíblia. Então ela é singular na sua influência sobre a cultura, sobre a literatura. Em resumo, a Bíblia é singular, é única, é ímpar, é distinta de qualquer outro livro. Ela definitivamente, irmão, não é o gibi do Homem-Aranha. Dito isso, isso não prova absolutamente nada no sentido de que ela seja ou não seja a palavra de Deus. Mas ela não é, em hipótese alguma, uma obra pequena ou descartável. Ela é singular e única. Mas nós precisamos ir além disso. Ela é única e diferente de qualquer outro livro. Mas ela é fidedigna. Ela é, do ponto de vista da historicidade, confiável. E aí nós precisamos fazer duas análises separadas. Vamos ver se nós conseguimos fazer as duas na reunião de hoje, senão fica um pedacinho para a próxima a respeito do Antigo Testamento, porque essas análises têm que ser feitas de maneira separada. Antigo e Novo Testamento. Vamos começar pelo Novo. Então a nossa pergunta para essa segunda sessão do nosso tempo de hoje é: o Novo Testamento é confiável do ponto de vista histórico? Merece confiança o texto do Novo Testamento? Bom, para responder essa pergunta, é lógico que a gente não pode responder com achismo. Então existem testes de confiabilidade da literatura antiga. Existem testes que você aplica a um texto, a um manuscrito, para saber se ele é fidedigno. São três principais: teste bibliográfico, teste de evidências internas e teste de evidências externas. Isso é o que nós dizíamos no começo. Nós precisamos ser justos com os testes. Se você aplica a Bíblia ao Novo Testamento os mesmos testes que você aplica a qualquer outro documento da história antiga, então você tem que aplicar o mesmo teste para os dois para que você possa tirar a mesma conclusão a respeito dos dois, correto? Então, qual é o teste bibliográfico? Vamos aplicar esses três testes ao Novo Testamento e à literatura do mesmo período. O teste bibliográfico pode ser resumido assim: quantos manuscritos existem? Quantas cópias existem? Por que nós chamamos de manuscritos? Porque essas cópias são todas anteriores à prensa, certo? Só surgiu em 1450. Então, todos os textos anteriores a isso eram copiados à mão. Por isso, manuscritos. Então, quantos manuscritos existem? Número. E qual é a proximidade temporal, né? A proximidade de tempo mesmo, com o texto original. Então vamos lá. O Novo Testamento em grego, essa é a língua original. Agora os irmãos podem projetar.
aquele quadro. Não, projeto ainda não, vamos ser mais... pode apagar aí. Essa é a segunda, inclusive, tá? Pode voltar mais uma, que é a primeira. O Novo Testamento foi escrito, original, os autógrafos, né? Autógrafo é o texto original mesmo, a carta aos Romanos, aquela que Paulo mesmo escreveu. O Evangelho de João, aquele que João mesmo escreveu. Esse é o autógrafo. Nenhum dos autógrafos existe, nem do Novo Testamento, nem de nenhuma obra antiga, certo? A Ilíada, que Homero escreveu, também, o texto que ele escreveu com a mão dele, também não existe mais. O que existem são cópias, certo? Essas cópias foram feitas à mão, portanto, elas se chamam manuscritos. Então, quantos manuscritos existem e qual é a qualidade, a proximidade desses manuscritos com o autógrafo? Existem atualmente conhecidos 5.686 cópias do Novo Testamento em grego. Grego que é a língua original. Se você considerar as traduções, porque o Novo Testamento já foi traduzido para outras línguas, não é na nossa geração. É desde o latim do Império Romano. Então, a mais conhecida tradução do Novo Testamento é a Vulgata Latina, a tradução de Jerônimo de Jerusalém. Vulgata Latina. Então, se você considerar as traduções, você tem 5.686 na língua original, em grego. 5.686 em grego. Se você considerar só as traduções em latim, a Vulgata Latina, você tem mais de 10.000. E se você considerar as outras línguas antigas, tá? Não estamos falando de traduções atuais para o alemão, para o francês, não. Estamos falando de etíope, eslavônio, armênio, copta, as línguas lá do 1º, 2º século, na época em que o Novo Testamento entrou em circulação. Tá? São mais 9.300. Então a soma, se você quiser anotar aí, dá um total mais ou menos de 24.970. Se você considerar as traduções, 24.970. Se você considerar só a língua original, que é o grego, 5.686. Então pode projetar aí o quadro para nós compararmos, não com o gibi do Homem-Aranha, mas com a Ilíada, de Homero. A Ilíada, só para você saber, a Ilíada é o 2º lugar, tá? Em cópias, a quantidade de cópias da Ilíada. Então, vocês estão conseguindo ler? Última coluna da direita, lá em cima, 643. 643, esse é o 2º lugar, tá? Então, se você considerar só os manuscritos gregos, você tem 5.600. Se você considerar todos, você tem quase 25.000 manuscritos do Novo Testamento, enquanto a Ilíada tem 600. Outra questão é a distância do original. Esses manuscritos, esses 25.000, eles vão desde manuscritos lá do século II até século XV, certo? Então, os mais antigos são do século II, os mais recentes são do século XV. Por que não tem para frente do século XV? Porque já existia a prensa, então não precisava mais de manuscrito, certo? Então, do século II ao XV, você tem quase 25.000 manuscritos. A Ilíada tem esses 643 que você está vendo aí na tabela, e o mais próximo deles, a cópia mais antiga, é de 400 a.C., a data do original 800 a.C., portanto, você tem 400 anos de distância do original. A primeira cópia tem 400 anos de distância do original, e mesmo assim é um fragmento, porque a cópia mais completa mesmo, a cópia da obra inteira da Ilíada, ela data do século XIII, certo? Essa é a cópia completa. O que você tem ali, que a cópia mais antiga é 400 a.C., é fragmento, não é a obra inteira. A obra inteira é o século XIII. Então, e esse é o 2º lugar, pode ver que todos os outros têm menos, né? A história de Heródoto, por exemplo, 8 cópias. A história de Tucídides, 8 cópias. Escritos de Platão, 7. Demóstenes tem um pouquinho mais, 200. Pode passar o próximo. A próxima foto. A história de Roma, a história da fundação de Roma, de Lívio, tem uma parcial e 19 completas. E olha a distância, né? Roma tem 1 milênio de distância do original, enquanto que o Novo Testamento, os primeiros fragmentos, ela tem 50 anos, não chega a ter um século de distância do original. Não chega a ter um século de distância do original, as primeiras
cópias. E o Novo Testamento completo tem cerca de 200 anos do original. E a soma, né? Ali essa soma 5.366 é uma contagem mais antiga um pouquinho. O número que eu passei para vocês primeiro, 5.686, é o número mais atual. De quando foi feito esse quadro aí, que tem uns 15 anos, já foram encontradas mais 300 e pouquinho. Então, o número atual é 6.686 do Novo Testamento em grego. Esse é o respaldo que você tem a respeito do Novo Testamento. No segundo lugar, tem pouco mais de 600 cópias e muitos distantes do original. Então, qual é a conclusão que nós queremos chegar aqui? Se você acha que o texto que está nas suas mãos aí, do Novo Testamento, ele não é confiável porque ele é uma cópia manuscrita e cópias manuscritas são obviamente sujeitas a erro, então você tem que descartar toda a literatura da antiguidade. Você não consegue extrair nada de Heródoto, que é considerado o maior historiador da Grécia. Heródoto, o historiador da Grécia. Né? Você não consegue extrair nada da Ilíada, de Homero. Então, nenhum desses textos é confiável. Certo? Se você usar os mesmos critérios, o Novo Testamento supera em muito a confiabilidade histórica pela quantidade e pela proximidade dos manuscritos com o texto original. Outra questão que respalda a qualidade desses manuscritos é pelas traduções. Porque, conforme eu citei, né, da Vulgata Latina, das traduções em etíope, em eslavônio, essas traduções elas são super fiéis ao original. Então, quando você acha uma cópia, um manuscrito do Novo Testamento em latim e compara com a versão grega, eles são muito semelhantes. Quando você compara com a versão etíope, são muito semelhantes. Ou seja, para que muitas traduções em línguas diferentes digam a mesma coisa, significa o seguinte: o original é fiel. Então, o Novo Testamento é respaldado porque as muitas traduções em várias línguas, e não estamos falando de alemão, francês, nada disso, de línguas atuais. As traduções primeiras, dos primeiros séculos, nas línguas antigas, são extremamente semelhantes ao original em grego. Extremamente semelhantes ao original em grego. E por último, o teste bibliográfico, ele tem respaldo pelas citações dos pais da igreja. Aí pode passar o próximo quadro, por favor. Quem são os pais da igreja? São aqueles discípulos dos apóstolos, de João, de Pedro, e os discípulos dos discípulos. Esses são os considerados os pais da igreja. Talvez ele é a segunda, terceira geração depois dos próprios apóstolos, certo? As citações que eles fazem das cartas e dos evangelhos do Novo Testamento estão ali totalizadas na última linha desse quadro ali, ó, 36 mil. Então, se você juntar aí as citações de Justino Mártir, Ireneu, Clemente, Alexandria, Orígenes, Tertuliano, tem 36 mil citações nas obras deles. Lembre-se, essas obras são dos primeiros séculos. Ou seja, eles estão citando os textos que acabaram de ser escritos e entrar em circulação. 36 mil citações. Vale aquilo que eu acabei de dizer sobre a biblioteca pública. Se você sumisse com todas as cópias do Novo Testamento e pegasse só os escritos dos pais da igreja, você conseguiria reconstruir o Novo Testamento outra vez. Se você desaparecesse com o Novo Testamento, você conseguiria reconstruí-lo a partir das citações que os pais da igreja fazem. Certo? Justino Mártir, por exemplo, Mártir não é o sobrenome dele, tá? Mártir é porque ele foi executado, ele foi condenado. E esses irmãos estavam ainda na época da perseguição. Ou seja, muito antes do cristianismo ser permitido, que ele foi primeiro permitido, e depois ele virou religião oficial do Império Romano, né? Até ele virar religião oficial, ele primeiro foi permitido, e antes disso ele era perseguido. É por isso que Justino é Justino o Mártir. Ele foi assassinado por isso. Então, uma coisa que você não pode acusar esses pais da igreja é de estarem citando o Novo Testamento para produzir uma mentira. Né? Como que tentando gerar falsamente uma autoridade para ele para favorecer a si mesmos. Porque se tem uma coisa que esses irmãos não foram, é favorecidos. Tem uma coisa que eles não foram, é favorecidos.
Eles estavam dando o que nós chamamos de testemunho hostil. Eles estavam comprovando que era verdade uma coisa que os levaria à morte. Então, o testemunho que eles deram a respeito da veracidade do Novo Testamento, das cartas que estavam em circulação, foi o testemunho que os levou à morte. E ainda assim, esse testemunho tem esse grau de abundância. Ainda assim, eles fizeram 36 mil citações do Novo Testamento, os pais da igreja. Então, esse é o último teste, pode apagar o quadro. Esse é o último teste da etapa bibliográfica, né? Número de manuscritos, proximidade deles em tempo com o original, respaldo pelas traduções e respaldo pelas citações. O próximo teste que um texto antigo deve sofrer é o teste de evidências internas, ou seja, se o documento é consistente consigo mesmo. Teste de evidências internas. O primeiro princípio, a primeira regra de um teste interno é que o benefício da dúvida é do próprio documento, né? Assim é no direito, inclusive com o réu, né? Se você acusa alguém de alguma coisa, não é ele que tem que provar que é inocente, é você que tem que provar que ele é culpado. Então, o benefício da dúvida é do documento. Então, quem diz que esse documento não é autêntico é que tem que provar que ele não é autêntico. Esse é o primeiro princípio das evidências internas. O segundo princípio é: o autor usou fontes primárias? Isso é muito importante. Então, vamos ver o que os autores do Novo Testamento dizem sobre as suas fontes. Um bom momento para nós considerarmos de todos os autores do Novo Testamento aquele que talvez seja, talvez não, eu posso dizer quase com certeza, que seja o historiador por excelência, Lucas. Capítulo 1, versículos de 1 a 3. Se nós tivermos tempo, queira o Senhor que tenhamos, eu quero dedicar alguns minutos para nós falarmos só sobre Lucas, a precisão histórica desse evangelho. Desse evangelho e do livro de Atos. Todos os dois deveriam estar na mesma prateleira que o Heródoto. Lucas 1, de 1 a 3. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, que está escrito aí na sua Bíblia, testemunhas oculares, fontes primárias. Fontes primárias. Lucas não foi fonte primária, né? Lucas se converteu pelo ministério de Paulo, foi companheiro de viagem de Paulo. Ele não viu nada do que ele está narrando aqui. Mas ele está dizendo que ele ouviu de quem? Das testemunhas oculares. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, e aí quero muito que nós tenhamos tempo de ver quão acurada foi essa investigação, de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. 2 Pedro. Então, Lucas não foi uma das testemunhas oculares, mas Pedro foi. E vamos ver o que Pedro tem a dizer. Segunda epístola de Pedro. Capítulo 1, versículo 16. 2 Pedro 1, 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Agora veja bem, irmãos, isso são os autores do Novo Testamento alegando essas coisas por si mesmos, certo? Então, se isso fosse uma fábula engenhosamente inventada, vamos dizer, no século III, no século IV, ele poderia estar inventando isso, certo? Não foi Pedro que escreveu isso, não. Esse texto aí que está diante de você, que está escrito aí, 2 Pedro 1,16. Esse texto não foi Pedro que escreveu no século I. Esse texto foi inventado no século IV, no século V. Esse texto foi inventado, então ele pôs esse versículo aí para justificar
a invenção dele. Então, por isso que a gente está indo em ordem, né? Olha a proximidade dos manuscritos com o original. Qual é a importância da proximidade do manuscrito com o original? Vamos olhar outros textos, 3 textos, para você entender por que é importante os manuscritos, os primeiros manuscritos serem tão próximos do original. Atos. Então, voltamos à autoria de Lucas, né? Atos. Atos 2, 22. Aqui é Lucas, esse que não foi testemunho ocular, narrando um discurso de Pedro, que foi uma testemunha ocular. Então, Lucas vai narrar o discurso de Pedro e olha o que ele diz aí, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Essa frase é perigosa. Essa frase é perigosa. Quando você está argumentando com alguém e diz assim, você sabe, é melhor que seja verdade. Porque tudo que ele está argumentando, ele está baseando em fatos que são do conhecimento dos seus ouvintes. E lembre-se, meu irmão, a plateia era hostil. Se tivesse uma pessoa naquela plateia que pudesse levantar o dedinho e falar assim, não foi assim, pode ter certeza que ela teria tido o maior prazer do mundo em fazer isso. A plateia era hostil. Quer ver outra ocasião? Aí em Atos mesmo. Atos 26. Agora Lucas está narrando a defesa de Paulo. Atos 26. (24 a 26). Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Você percebe o que Paulo está dizendo aqui para Festo? Está dizendo assim, ó, isso aí não aconteceu lá em Nazaré, um vilarejo da Judéia. Essas coisas que ele está narrando, porque na verdade Paulo está falando do assunto da ressurreição, né? Cristo morreu e ressuscitou em Jerusalém, era a capital da província. Então o que Paulo está dizendo é isso não aconteceu em Soledade de Minas. Isso aconteceu na capital, isso aconteceu em Jerusalém. Todo mundo sabe, todo mundo viu. Todo mundo viu. Esse é o perigo de você dizer, você sabe do que eu estou falando. Se fosse mentira, ele seria imediatamente desmentido pelos seus ouvintes. Última citação, 1 Coríntios. Primeiro aos Coríntios 15. De novo o assunto da ressurreição. Paulo está se defendendo perante Festo e o escândalo deles ali era o assunto da ressurreição. E o texto de 1 Coríntios 15 também é sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, 6. Dizendo que Cristo ressuscitou e foi visto por muita gente, né? Olha o que ele diz. Foi visto por Pedro, diz no versículo 5 aí, apareceu a Cefas e depois aos 12. Versículo 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. As testemunhas oculares estavam vivas enquanto Paulo escrevia. Se ele estivesse narrando uma mentira, ele seria desmentido pelas testemunhas. E essa é a importância dos manuscritos, das primeiras cópias que nós temos, estarem tão próximas do original. Quando as cópias começaram a circular, essas testemunhas que estavam vivas quando Paulo escreveu, provavelmente continuavam vivas. As testemunhas dos fatos estavam vivas quando eles foram escritos e quando eles foram copiados. Se houvesse algo de falso aí, essa é a importância das primeiras cópias serem tão antigas. Essa é a importância das cópias serem tão antigas. Porque quando as cópias circulavam,
boa parte das testemunhas oculares dos fatos estavam vivas. E elas poderiam e certamente desmentiriam aquelas cópias se essas cópias fossem falsas. Então, essa é a importância das evidências internas, fontes primárias. Os autores do Novo Testamento afirmam ou que eles próprios são a fonte primária, eles são as testemunhas oculares, ou no caso de Lucas, por exemplo, que ele ouviu, que ele entrevistou as testemunhas oculares. E pelas coisas que Lucas narra no seu evangelho, ele teve algumas testemunhas privilegiadas. Possivelmente até mesmo Maria, a mãe de Jesus. Foi uma das testemunhas que Lucas ouviu para escrever o seu evangelho e o seu livro de Atos. Então, o terceiro teste que se aplica para a confiabilidade de um documento são as evidências externas. Né? Nós falamos das evidências internas, por isso nós lemos o próprio texto. O que os autores dizem, o que Pedro disse, o que Lucas disse, o que Paulo disse. Então, vamos olhar agora para as evidências externas. E eu vou começar pelos autores cristãos, porque nós já citamos eles, né? Todos aqueles pais ali que você viu, Eusébio, Justino, Irineu, Papias, especialmente Irineu. Irineu foi um discípulo de Policarpo de Esmirna, e Policarpo foi discípulo de João. Então, olha a proximidade deles com a data dos fatos, com o próprio evangelho. Irineu foi discípulo de Policarpo, Policarpo foi discípulo de João, João evangelista. Eles fazem citações a respeito do evangelho, que você viu lá naquele quadro. São citações literais de imensas porções do Novo Testamento. E não só isso, eles dão testemunho de autoria. Papias, que eu citei aqui, e Irineu também, dão testemunho que João foi quem escreveu o evangelho de João, e Irineu era discípulo de Policarpo, que era discípulo de João. Eles dão testemunho de que João era o autor do evangelho de João, que Mateus era o autor do evangelho de Mateus, que Marcos era intérprete de Pedro, porque Pedro, com toda a probabilidade, embora isso não esteja narrado na Bíblia, no Novo Testamento, Pedro, após a queda de Jerusalém, foi para Roma. Perdão, não é após a queda de Jerusalém, ainda antes disso. Pedro terminou a sua carreira, muito possivelmente, em Roma. E Pedro, mal e mal, falava aramaico, devia ter um grego sofrível, então seu tradutor, Pedro era um pescador, não se esqueça disso, né, meu irmão? Ele mal e mal conversava com os peixes. Então ele não tinha nenhum domínio do latim para anunciar o evangelho em Roma. Provavelmente o seu tradutor era Marcos. E aí o evangelho de Marcos, a fonte primária por detrás dele, era o próprio Pedro. Então Marcos era o tradutor, era o intérprete de Pedro, o secretário pessoal dele. Então o evangelho de Marcos tem por detrás Pedro, que muito possivelmente não sabia nem escrever. Aliás, ele é chamado no livro de Atos, né, de inculto e iletrado. Você se lembra disso? Pedro e João? Quando são entrevistados ali, para ser gentil, né, interrogados e espancados depois, né, pelo Sinédrio, diz assim, como é que esses homens incultos e iletrados ali, o original é agramatos, que no nosso bom português é analfabetos. Como é que esses analfabetos sabem essas coisas, não é isso? Então, Pedro tinha o seu secretário, Marcos, e é ele quem escreve o Evangelho de Marcos, que tem por detrás as informações de Pedro. Então, essas são as evidências externas baseadas em autores cristãos. E aí, de novo, a crítica é, mas esses autores eram cristãos, eles criam em Jesus, então eles são uma fonte parcial, uma fonte interessada. A primeira coisa que a gente não pode ser é anacrônico, né? Interessado em que exatamente? É a minha pergunta. Interessado em quê? Em ser jogado no Coliseu para o leão? Só se for. O que exatamente essas testemunhas ganharam com isso? Por que é que eles eram testemunhas interessadas? Interessadas em quê? Isso é raciocínio anacrônico. É pensar com a mente do dia de hoje, em que a igreja se tornou politicamente e socialmente influente. Aliás, era dominante na Idade Média. E aí você transferia esse pensamento para o primeiro século e para o segundo século. A igreja, no primeiro e segundo século, era perseguida. Não era influente politicamente nem socialmente. Então a primeira pergunta é, se esses autores cristãos eram
parciais e interessados, a minha pergunta é: interessados em quê? Interessados em quê? Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte, e que bom que nós temos alguns irmãos aqui do direito para me ajudarem nesse raciocínio. Imagine que num determinado caso, num homicídio, você tem 4 testemunhas oculares. Elas viram o fato acontecer. Você tem uma quinta testemunha que chegou logo depois que os fatos aconteceram, viu o cadáver no chão, ainda fresco, com sangue escorrendo, mas ele não viu aquele assassinato. E você tem uma sexta testemunha que ficou sabendo dos fatos de ouvir falar. E aí então aquele caso está sendo julgado no tribunal, e aí o advogado de defesa vai dizer assim: esse testemunho desse sujeito, ele nem estava lá, ele ouviu falar. Ele ouviu falar. Então, o testemunho dele não é confiável. Esse caso aqui deve ser desconsiderado. Ele está dando mais peso para o testemunho que tem menos peso. É o testemunho daquele que ouviu falar. Ele está desconsiderando os 4 que são as melhores testemunhas, que são as testemunhas oculares, para dizer que o caso deve ser encerrado com base no testemunho da pior testemunha. Esse é o raciocínio quando você diz que os evangelistas não são a melhor fonte para a vida e obra e a história de Jesus. Você despreza o testemunho das testemunhas oculares, ou daqueles que entrevistaram as testemunhas oculares, que é o caso de Lucas, o caso de Marcos também. Você despreza o testemunho das testemunhas oculares e prefere o testemunho de quem ouviu falar? Esse é o raciocínio de quem rejeita a narrativa dos evangelhos, né? Mas tudo bem, vamos para os autores não cristãos. Mas o testemunho principal é dos autores cristãos. Eles é que foram as testemunhas oculares. Se você rejeita o testemunho deles, você está juridicamente enganado. Você está rejeitando o testemunho das melhores testemunhas. As que foram testemunhas oculares, certo? Mas tudo bem, se você quer dizer que esses autores, essas testemunhas são interessadas, então vamos para os autores não cristãos. Embora eu tenha que perguntar, interessadas em quê? Porque todos eles terminaram assassinados, né? Todos eles terminaram assassinados. Então eu tenho que te perguntar, interessados em quê? Então vamos para os autores não cristãos. Tácito, que era um historiador romano do primeiro século, ele confirma a morte de Jesus no reinado de Tibério. Ele diz que tem um determinado Jesus que foi executado lá durante o reinado de Tibério, que estava produzindo um tumulto lá em Roma. Tem um outro autor chamado Suetônio, que era secretário do imperador Adriano, portanto ele escreveu ali cerca de 120 depois de Cristo. E ele confirma um fato que Lucas narra, se você quiser anotar aí em Atos 18, 2, Lucas narra que os cristãos foram expulsos de Roma, inclusive 2 que são citados por nome, Priscila e Áquila, que são saudados por Paulo. Eles foram expulsos de Roma. E Suetônio confirma que houve mesmo isso durante o reinado de Cláudio, se eu não me engano, eles foram expulsos de Roma. Joséfo era judeu, um historiador judeu que escreveu patrocinado pelos romanos. Joséfo merece uma sessão só para ele confirma uma quantidade imensa de fatos do Novo Testamento, que nós não temos tempo para entrar em cada um deles. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso, eu te recomendo um livro, depois no YouTube eu coloco por escrito para ficar mais fácil de achar, mas eu te recomendo um livro chamado Novas Evidências que Exigem um Veredito, de um autor chamado Josh McDowell. E ali você vai ter umas boas 5, 6 páginas dedicadas só a Joséfo, só ao testemunho que Joséfo, que é um historiador judeu, pago pelos romanos, ou seja, não tinha nada a ver com os cristãos, ele tinha 2 motivos para odiar os cristãos. Ele era judeu, em primeiro lugar, e em segundo lugar, quem pagou ele para escrever foram os romanos. Ele, então, é um historiador judeu patrocinado pelos romanos, e muitas coisas que ele escreve confirmam os fatos narrados no Novo Testamento. Existe também, só para dar mais um exemplo, existem ainda muitos outros, Plínio o Jovem, talvez seja um nome que você já tenha ouvido falar alguma vez na vida. Plínio o Jovem, ele é um governador ali da província, e ele escreve uma carta ao imperador, que na época era Trajano, perguntando o que ele faz com os cristãos que estão dando problema.
E aí ele descreve, quando ele escreve essa carta para Trajano, ele diz assim, o que eu faço com os cristãos? Porque eles fazem isso, isso, isso e isso, eles se reúnem assim, 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 para partilhar uma refeição comum. Você se lembra de Atos, né, que eles partiam o pão de casa em casa. Então o que Plínio vai descrevendo para Trajano que os crentes fazem é o que está escrito em Atos. Que eles se reuniam todo primeiro dia da semana, que eles partiam pão de casa em casa, Plínio vai dizendo, o que eu faço com essa gente, né? Que se reúne de casa em casa, que parte o pão, que faz assim, que faz assim, que faz assim. E aí, na sua pergunta ao imperador, ele mostra que a narrativa de Atos é verdadeira. E aí o imperador Trajano responde para ele, se eles negarem, eles devem ser perdoados. Se eles negarem, eles devem ser perdoados. E se eles derem provas, adorando os nossos deuses. É isso que Trajano responde para ele. Se eles negarem que são cristãos e derem provas adorando os nossos deuses, então eles devem ser perdoados. Caso contrário, eles devem ser condenados à morte. Essa é a resposta de Trajano. Então, isso conclui a nossa análise pelas evidências externas. Então está claro para os irmãos, são muitos assuntos, irmãos, eu quero ser bem didático, por isso que eu estou pedindo para os irmãos anotarem passo a passo. Os testes que devem ser aplicados à literatura antiga são esses 3. O teste bibliográfico consiste em número de manuscritos, proximidade dos manuscritos com o original, respaldo de traduções, respaldo de citações. Evidências internas, principalmente as fontes primárias, já discutimos o assunto das fontes primárias. Evidências externas, nós temos autores tanto cristãos, quanto não cristãos, que eu acabei de citar agora por último, que dão relatos através de cartas e através até de obras históricas, como é o caso de Joséfo, dão evidências e mais evidências que confirmam a veracidade dos fatos narrados pelo Novo Testamento. Então agora nós vamos abrir uma sessão separada. Esse é o teste da bibliografia, o teste dos escritos. Agora nós vamos mudar da análise dos escritos, a análise bibliográfica, nós vamos mudar para a análise arqueológica. O que é que a arqueologia tem a dizer sobre os escritos do Novo Testamento? E aqui é que eu quero dedicar alguns minutos para aquilo que um historiador escocês do final do século XIX, início do século XX, Sir William Ramsay, ele descreve como a incrível precisão de Lucas. E ele diz assim, frase desse Sir William Ramsay, do final do século XIX, início do século XX. Lucas deve ser contado entre os maiores historiadores gregos, e as suas obras deveriam estar na mesma prateleira de Heródoto. Primeira evidência, Evangelho de Lucas, capítulo 2. E eu vou usar poucos exemplos aqui, porque senão eu passaria, sem dúvida, mais de 1 hora falando só dos exemplos de precisão histórica do Evangelho de Lucas e do livro de Atos. Vou dar alguns exemplos, porque são muito impressionantes. Lucas 2, versículos 1 a 3. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, porque houve um segundo, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam listar-se, cada um a sua própria cidade. Esse é o relato de Lucas, assim que ele começa o relato do nascimento de Jesus Cristo. E aí, grande parte da pesquisa desse irmão que eu acabei de citar, Sir William Ramsay, aconteceu em cerca de 1910. Foi mais ou menos o ano em que ele fez uma expedição ali pela Ásia Menor, região da Síria, Turquia. Antes disso, antes então do século XIX ali para trás, não existia nenhuma evidência arqueológica, por exemplo, de que Quirino tinha sido governador nessa época, e muito menos que tinha acontecido um censo. Então, como os críticos sempre são, né, quem estava sob suspeita era Lucas, porque não teve censo nenhum, e porque Quirino não foi governador da Síria nessa época. Resultado. Sir William Ramsay, inclusive, era um crítico do Evangelho de Lucas, certo? Ele foi fazer essa expedição pela Ásia Menor justamente para reunir dados arqueológicos que comprovassem que Lucas era uma péssima fonte histórica. Então ele foi fazer a sua expedição arqueológica pela Ásia Menor.
E aí o que aconteceu é que ele achou uma inscrição em Antioquia que mostra que Quirino foi governador não somente uma, porém 2 vezes. E que a última vez que ele foi governador coincide com a data do censo que foi apontado por Joséfo, que eu acabei de citar, que era um historiador judeu, foi apontado por Joséfo, e que aconteceu nessa época, exatamente durante o reinado de César Augusto, coincide ali com os primeiros anos considerados DC, né, já que já não se sabe exatamente o ano em que Jesus nasceu, mas está no máximo ali entre 4 e 6 DC, esse censo. Então não só ele descobriu que Quirino de fato foi governador da Síria, mas foi governador da Síria 2 vezes, e a segunda vez que ele foi governador da Síria coincidiu com esse censo. Outra está em Atos 14. Nós não precisamos abrir, o texto é mais longo. Lucas vai citar aí 3 cidades, Listra e Derbe, e ele vai dizer que Listra e Derbe são cidades da Licaônia. E vai citar outra cidade chamada Icônio. Icônio não é da Licaônia. Isso é o que diz Lucas. Mas, de novo, os historiadores discordavam dele, porque eles se baseavam em escritos mais antigos, escritos de Cícero, por exemplo. Cícero escreveu no 1º século antes de Cristo. E Cícero dizia que, e Cícero era romano, então ele conhecia o Império Romano, Cícero dizia que Icônio era uma cidade da Licaônia, assim como Listra e Derbe. Então, quem que está errado, Cícero ou Lucas? É claro que é Lucas. E o que aconteceu? Esse irmão que foi lá provar justamente que Lucas estava errado, em 1910 encontrou um monumento que dizia que Icônio era uma cidade da Frígia. E depois outras descobertas arqueológicas confirmaram que na época de Cícero, de fato, Icônio era da Licaônia, mas na época de Lucas, ela já pertencia à Frígia. Então, na verdade, os dois estavam certos. Na época de Cícero, Icônio era uma cidade da Licaônia, e na época de Lucas, Icônio era uma cidade da Frígia. Em resumo, porque eu poderia ficar citando esses exemplos, isso é um pouco cansativo para os irmãos ficarem ouvindo, mas dá para citar esses exemplos aí por cerca de 1 hora sem parar. Para resumir, Lucas cita 32 países, 54 cidades e 9 ilhas, sem cometer um único erro. 32 países, 54 cidades e 9 ilhas. É por isso que Sir William Ramsay diz que ele precisa estar na mesma prateleira que Heródoto. Outra descoberta arqueológica, o Decreto de Nazaré. Essa foi descoberta em 1878, no final do século XIX. Achou-se uma inscrição em Nazaré com um decreto muito curioso. O decreto dizia o seguinte: esse decreto era do imperador Cláudio. E Cláudio governou entre 41 e 54 depois de Cristo, ou seja, logo após o ministério, morte e ressurreição do Senhor Jesus, certo? 41 a 54 depois de Cristo. E esse decreto do imperador Cláudio, que foi achado lá em Nazaré, dizia o seguinte: que estava estabelecida a pena de morte para quem violasse um túmulo. Você não acha isso curioso? Porque até então, a pena para quem violasse um túmulo, roubasse as coisas que estavam dentro de um túmulo, era de prisão ou, no máximo, em alguns casos, multa. Certo? Você não acha meio exagerado que haja pena de morte para quem violasse um túmulo? Você se lembra o que as autoridades do Sinédrio disseram quando, de repente, num domingo de manhã, o túmulo onde deveria estar Jesus apareceu vazio? As autoridades do Sinédrio disseram o quê? Os seus discípulos vieram e roubaram o corpo. Então não te parece curioso que poucos anos depois que isso aconteceu, aparece um decreto do imperador Cláudio dizendo que quem violasse um túmulo seria condenado à morte? Então esse é o decreto de Nazaré. Em 1968, uma expedição a Jerusalém encontrou um túmulo com 35 corpos. E esses corpos foram identificados como pertencendo a insurgentes daquela revolta que causou a queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Foi quando a cidade foi destruída, cumprindo a profecia de Jesus, né? Não ficará pedra sobre pedra. A cidade vai ser arrasada, 70 depois de Cristo. Eles se rebelaram de novo, né? A história dos judeus sob domínio romano é uma história de rebeldia. Eles se rebelaram de novo, ali por volta do ano 70 DC, e o Império Romano entrou de sola, massacrando aquela revolução e arrasou Jerusalém.
Então muita gente foi presa e condenada à morte. Inclusive esse túmulo tinha 35 corpos desses insurgentes da rebelião lá de 70 depois de Cristo. Um deles foi identificado com o nominho lá de prisioneiro dele, Yohanan. E esse Yohanan foi condenado à cruz, ele foi crucificado. E aí a análise desses restos mortais que foram feitos deles apresentam todos os sinais do processo de crucificação, mostrando a precisão dos 4 evangelistas que narram como Jesus foi crucificado. Havia sinais de cravos nos tornozelos, havia desgaste no osso superior aqui do antebraço, porque o cravo atravessava entre 2 ossos, e toda vez que o prisioneiro tinha que respirar, ele tinha que apoiar naqueles pregos, fazer força e se levantar para tomar um fôlego. Então cada vez que ele fazia isso, o cravo fazia uma marca no osso. Então naquele cadáver foi encontrado as marcas do desgaste que o prego fazia no osso toda vez que aquele criminoso tentava erguer o corpo para poder respirar. Todas as marcas ele tinha. Inclusive tinha uma que Jesus nunca teve. As suas pernas foram quebradas. Exatamente como na descrição dos evangelistas. O prego no tornozelo, os pregos nas mãos, no antebraço e as pernas quebradas. As pernas quebradas para provocar a asfixiação. Se nós aplicarmos os mesmos testes ao Novo Testamento e à literatura do mesmo período, ou nós aceitamos ambos, ou nós rejeitamos ambos. Eu sei que eu já estou falando por mais de 1 hora, mas eu quero concluir então com o Antigo Testamento. Irmão, você não tenha dúvida, teria muito mais coisa para dizer, mas nós precisamos prosseguir no assunto. Nos interessa ainda mais os assuntos das 2 próximas reuniões, sobre a formação do cânon e sobre a infalibilidade das Escrituras. Hoje é só uma introdução, nós estamos no mato alto, estamos tentando capinar o mato mais alto, ou seja, dos argumentos mais rasos, né? Que são os argumentos contra o documento, os argumentos contra a historicidade. Então, eu certamente poderia e seria muito instrutivo nós gastarmos mais tempo ainda falando de argumentos históricos. Mas esse é só o começo, é só o primeiro assunto. Então eu quero concluir com os argumentos históricos a respeito do Antigo Testamento, porque até agora nós falamos só de Novo, né? Não sei se os irmãos prestaram atenção nesse detalhe, nós falamos apenas do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento merece alguns minutos agora só para ele. Mas nós certamente poderíamos gastar algumas reuniões falando só de arqueologia do Novo e do Antigo Testamento. E outras reuniões falando só sobre crítica textual e análise bibliográfica do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Então vamos gastar os nossos minutos finais com uma análise a respeito do Antigo Testamento. E creio eu e espero no Senhor que seja assim, que isso seja munição suficiente, não para você atirar nos outros, mas para você ter o seu coração tranquilizado. Que se alguém, algum dia, disser para você que a Bíblia é o equivalente ao gibi do Homem-Aranha, que esteja muito solidificado e assentado no seu coração. Que quem diz isso não tem a menor ideia do que está dizendo. Não tem a menor ideia. Na melhor das opções, ele jamais leu a Bíblia. Na melhor das opções, ele jamais leu a Bíblia. Então vamos dedicar alguns minutos finais à historicidade do Antigo Testamento. Se nós comparamos, então, o Novo Testamento com os escritos da sua época, ou seja, a Ilíada de Homero, tudo bem que está uns 400 anos ali para trás, né? E outros livros da Antiguidade Grega Clássica, né, que é o mesmo período ali, bem próximo do Novo Testamento. Então nós temos que comparar os documentos do Antigo Testamento com aqueles que têm uma idade parecida, certo? Quem são os documentos que têm uma idade parecida com os documentos do Antigo Testamento? Nós podemos citar, um bom exemplo seria o Livro dos Mortos do Egito. Quem assistiu o filme A Múmia vai ver aquele sacerdote lendo aquele livro dos mortos. Aquele livro é um livro importantíssimo da história do Egito Antigo, né? Ele foi preservado ao longo de várias dinastias de faraós do Egito. Aquele Livro dos Mortos era o livro básico da religião pagã, politeísta egípcia. Então, se você comparar
essa versão do Livro dos Mortos, o livro principal da religião egípcia, na 18ª dinastia do Egito, com a 26ª dinastia do Egito, você tem frases inteiras que foram inseridas e frases inteiras que foram omitidas. Algumas vezes, alterando completamente o sentido da passagem. Inserções e omissões de frases inteiras que alteram muito o sentido da passagem. Gravou essa informação? Fica com essa informação então. Esse é o Livro dos Mortos do Egito. Os manuscritos a respeito do Antigo Testamento, eles foram uma dificuldade muito maior do que as do Novo Testamento. Você acabou de ver aí, nessa última sessão, a quantidade de manuscritos que nós temos do Novo Testamento. 25 mil, se você juntar as traduções. Existe uma quantidade muito menor de manuscritos do Antigo Testamento, e isso tem um motivo. Os judeus não se preocupavam em preservar os rolos antigos. Não estou dizendo que é não em preservar o texto, calma aí. Eles não se preocupavam em preservar os rolos antigos, porque os rolos eram perecíveis. Eram de pele de animal e eram de papiro. Então eles davam muito mais valor às cópias mais recentes, porque eram cópias que não estavam deterioradas, não estavam manchadas, rasgadas, desgastadas pelo uso, certo? Então, dentro de uma sinagoga, os rolos que eram usados ali para o culto, para a administração do dia, eram os mais novos. Quanto mais novo, melhor, menos desgastado, menos rasgado, menos tudo ele estava. Então, os antigos iam para uma estante chamada gerizá, e aí iam enfiando lá os rolos na gerizá, até que uma hora a gerizá ficava lotada e ia tudo para a fogueira, certo? Porque eram feitas novas cópias, e as cópias novas eram consideradas melhores que as antigas. Mas aí que está um detalhe interessante, por que eles tinham tanta confiança de usar a nova e deixar a antiga lá na gerizá e daqui a pouco ela ia para a fogueira? Por que será que eles tinham tanta confiança? A tradição dos copistas. E aí também não dá para eu gastar muito tempo com isso, mas você vai ver o que é a Massorá, a tradição talmúdica. Se você olhar o Talmud, tem muitas prescrições de como se deve copiar um texto. Também indico esse mesmo livro do irmão Josh McDowell, se você quiser ler um pouco mais a fundo sobre isso, como era a tradição dos copistas. Mas só para citar alguma coisa para você, eles sabiam, quando aqueles copistas terminavam de fazer uma cópia daquele pergaminho, eles sabiam que eles podiam jogar a velha fora. Porque eles tinham uma quantidade imensa de regras para prevenir que eles fizessem uma cópia errada. É justamente por eles valorizarem tanto a precisão do texto, que eles sabiam que eles podiam jogar os rolos velhos fora. Que eles tinham certeza que a cópia nova era fiel. Como que eles tinham certeza disso? A Massorá, as regras da Massorá. Quando ele terminava de copiar o texto, é quase inacreditável, mas eles sabiam de cor, porque eles tinham métodos mnemônicos. Métodos mnemônicos são frases, métodos, enfim, que você usa para decorar uma informação. Então eles sabiam de cor qual era. Eles eram proibidos de copiar qualquer coisa de memória, tá? Eles só copiavam aquilo que eles liam no manuscrito, copiava aqui. Lia no manuscrito, copiava aqui. O que eles sabiam de memória? Eles sabiam de memória qual era a palavra do meio de cada livro que eles copiavam. Então o sujeito acabava de copiar os 50 capítulos de Gênesis, ele sabia qual palavra que estava no meio e qual a letra que estava no meio, certo? Não só de cada um dos livros, como da Torá inteira. Ele sabia de cor qual era a palavra que estava no meio, então quando ele chegava no meio do pergaminho, ele tinha que estar em tal palavra. Em tal palavra, ele sabia qual era a letra do meio. Se ele errou aquela letra, o que estava para trás estava errado. E aquela cópia ia para a fogueira. Então eles sabiam a palavra do meio de cada livro, a letra do meio de cada livro, a palavra do meio da Torá e a letra do meio da Torá. Enquanto eles iam escrevendo, eles iam contando as consoantes, e eles sabiam quantas consoantes tinha em cada livro. Então, quando ele terminou de copiar aquele livro, se não deu o número de consoantes, a cópia vai para a fogueira. Deu para entender porque quando ele terminava de copiar, ele jogava a velha fora? Ele tinha certeza que ele não errou a cópia. Ele tinha certeza que ele não errou a cópia.
Ele sabia a palavra do meio, a letra do meio e quantas consoantes tinha naquele texto. Resultado disso, irmão. Resultado disso. Mas então tem essas coisas em mente. A respeito do livro dos mortos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a respeito de como era a tradição dos copistas, qual era a seriedade que eles tinham para copiar o manuscrito. Outro detalhe. Quando eles iam escrever o nome de Deus, quando eles iam escrever Yahvé, a pena não podia ter sido acabada de molhar na tinta, porque podia dar um borrão. Não podia ser tinta azul, nem verde, nem vermelha, tinha que ser tinta preta. Ele não podia ter acabado de molhar a pena, porque podia ter uma gota muito grossa e ia manchar. E ele tinha que lavar o corpo inteiro. Ele parava de escrever, levantava, tomava um banho, lavava o corpo, punha as vestes limpas, molhava a pena, tirava o borrão, e aí ele escrevia, Yahvé. Esse era o grau de preocupação que eles tinham. É claro, irmão, isso é pura superstição, né? É pura superstição. Mas esse era o grau de confiabilidade daquele copista. Esse era o grau de confiabilidade daquele copista. Nossa, parece uma história tão fantástica, né? Vamos ver os resultados disso. Então, qual era o problema das cópias do Antigo Testamento? Elas não passam nem perto da abundância de cópias do Novo Testamento. Essas 25 mil manuscritos que nós vemos. Tinha muito menos, porque os antigos eram jogados fora. Porque eles confiavam nas cópias novas. Então, até uma descoberta que aconteceu em 1947, veja bem, 1947, não tem 100 anos ainda, tá? É recente. Até 1947, os manuscritos existentes do Antigo Testamento eram do século X, depois de 900 anos depois de Cristo. Ou seja, os manuscritos do Antigo Testamento eram mais recentes do que o do Novo, deu para entender? Ou seja, do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas, a gente tem manuscritos que são do século II, ano ali 114 depois de Cristo, até ano 96 depois de Cristo tem alguns fragmentos. E do Antigo Testamento, o manuscrito mais novo que tinha era depois de 900 anos depois de Cristo. Depois de Cristo. Ou seja, os manuscritos do Velho Testamento eram mais novos do que os do Novo Testamento. É uma distância muito grande de Isaías, de Moisés, concordam? Uma distância de tempo de mais de 1 milênio, certo? Então, tudo bem. Então, até 1947, os melhores manuscritos que existiam, os mais antigos, eram de 900 anos depois de Cristo. Em 1947 acontece uma coisa. O Estado de Israel foi restaurado, né, em 1945, foi fundado de novo na Palestina o Estado de Israel. E aí então os judeus voltaram a ocupar a sua nação original, nasceu o país Israel de novo. E aí em 1947, um pastor de ovelhas, um pastor de cabras na verdade, um pastor beduíno chamado Mohammed, nome sugestivo, né? Aliás, eu acho que todo árabe chama Mohammed. É um dos nomes, se não for eu acho que é o mesmo, é o nome mais comum da terra, tá? O nome mais comum da terra, porque todo muçulmano põe o nome no seu filho de Mohammed. E o sobrenome mais comum é Li, porque metade do mundo é chinesa e os chineses tudo tem sobrenome de Li. Então, o nome mais comum da terra é Mohammed Li. Né? O nome é mais comum e o sobrenome mais comum. Então, esse pastor chamado Mohammed, um pastor árabe, uma cabra dele fugiu. Uma região cavernosa ali chamada Qumran, perto de Jericó. Uma região de muitas cavernas. Vocês já viram como é que são essas regiões do Oriente Médio, né? Então, nessas cavernas de Qumran, a sua cabra fugiu. E ele suspeitou que ela podia ter entrado numa daquelas cavernas. E, claro, com medo de entrar lá e achar um bicho, um urso, sei lá, ele joga uma pedra lá dentro, para ver se a caverna está vazia. E a hora que ele joga uma pedra lá dentro da caverna, ele escuta um barulho de um vaso quebrando. E aí a nossa irmã orou antes da gente iniciar a nossa reunião, que ela agradecia pelos vasos de barro, onde o Senhor guardou a palavra. Você imagina o que tinha dentro dessa cerâmica? Existiam pergaminhos de 1900 anos de idade. Em 1947 eles foram achados. Eles foram colocados lá, provavelmente no ano de 68 depois de Cristo, 2 anos antes de Jerusalém ser destruída. E nesses manuscritos que foram achados lá,
Evidentemente, aquele pastor de cabras não sabia ler hebraico, né? Então ele pegou aqueles papéis, para ele não significava nada, achou aquela quantidade de vaso de barro, cheia de papel dentro, papiro, rolos, né? Escritos em hebraico, aquilo para ele não significava nada. Ele entregou então para o arcebispo de uma comunidade ortodoxa síria em Jerusalém. Era perto de Jericó isso foi parar nas mãos então desse arcebispo em Jerusalém. O arcebispo não sabia ler hebraico também. Aí ele chamou um erudito da Universidade de Jerusalém. Esse erudito também não sabia ler hebraico antigo, mas ele era um bom fotógrafo. E ele abriu esses rolos e passou o dia fotografando parte por parte daqueles manuscritos. Mandou de avião, não tinha WhatsApp, em 1947. Ele mandou essas fotos de avião para os Estados Unidos, para o mais renomado tradutor, o professor Albright, o mais renomado tradutor de hebraico da época. Mandou de avião essas fotos para os Estados Unidos e o professor Albright respondeu: parabéns pela maior descoberta arqueológica do século. Eles acharam uma quantidade imensa de manuscritos, não só naquela caverna, tinha outras cavernas cheias de vasos e cheias de manuscritos. E esses manuscritos reconstruíam o Antigo Testamento quase que na sua totalidade. Desses muitos manuscritos, então, nós andamos aí quase que 1 milênio para trás, né? Os manuscritos mais jovens que tinha eram do ano 900 depois de Cristo. Nós caímos para 68 depois de Cristo. E alguns desses manuscritos que foram colocados lá em 68 depois de Cristo, eles eram de um século antes de Cristo. Então estamos falando do Velho Testamento, viu? Por isso que era texto antes de Cristo. Estamos falando do Velho Testamento agora. Então, um século antes de Cristo, alguns manuscritos lá eram. Um dos textos mais completos que tinha nesse manuscrito era o texto do profeta Isaías. Tinham 2 rolos imensos, com praticamente o livro de Isaías inteirinho. E aí o texto de Isaías 53, e é aqui que eu quero concluir com os irmãos, porque o texto de Isaías 53 é uma das mais lindas profecias messiânicas do Antigo Testamento. O texto de Isaías 53 tem 166 palavras. Então você tinha um texto de 900 anos depois de Cristo. Agora, em 1947, você descobriu um texto de um século antes de Cristo. Você caminhou 1000 anos para trás, certo? Você tinha um texto de 900 anos depois e caiu para um século antes. Você achou um texto 1 milênio mais antigo do texto de Isaías. O texto de Isaías 53 tem 166 palavras. Esses textos que foram achados em Qumran, comparado com o texto de 900 anos depois de Cristo, 17 letras eram diferentes. Dessas 17 letras, 10 eram variações ortográficas. Afinal de contas, um idioma evolui com o tempo, né? Em português mesmo, farmácia escrevia com PH, né? Hoje escreve com F, certo? Então, existem variações ortográficas ao longo dos anos. Dessas 17 letras que eram diferentes, 10 eram variações ortográficas, porque o idioma muda ao longo do tempo. 4 eram variações estilísticas. Variação estilística é o seguinte: ao invés de você escrever massa, você escreve porém. É uma variação estilística. E as últimas 3 letras que sobraram foram a palavra luz, que foi acrescentada no versículo 11 de Isaías 53 e que está presente em outras versões, por exemplo, a Septuaginta. 1000 anos de diferença entre os 2 manuscritos e a diferença estava em 3 letras. Esse é o grau de precisão das cópias do Antigo Testamento. Eu acho que o mínimo que nós podemos dizer é que a palavra que está diante de nós é um livro singular, único e diferente de todos os outros. Tudo isso que eu disse aqui prova que ela é a palavra de Deus? Não, nós ainda não chegamos nesse assunto. Esse é o nosso próximo assunto. Mas provam que ela não é o gibi do Homem-Aranha. Se alguém faz uma crítica leviana a esse livro que está nas suas mãos, na melhor da hipótese, ele não tem a menor ideia do que está dizendo. Que o Senhor use essas verdades, esses fatos, esses dados, muito mais do que encher a sua cabeça, mas para confortar o seu coração. A palavra que você tem nas mãos é um instrumento confiável. E que o Senhor nos ajude nos nossos próximos assuntos. Senhor, te agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor nos entregou, nos concedeu, e pela maneira sobrenaturalmente maravilhosa
com que o Senhor preservou a sua palavra. Nós te somos gratos por possuirmos uma cópia dela nas nossas mãos e porque o Senhor a tem usado tão fielmente nas nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus.